O governo fechou ano passado, o primeiro da gestão Lula, com o segundo maior rombo nas contas públicas já registrado na série histórica iniciada em 1997. Segundo os dados divulgados pelo Tesouro Nacional, o déficit primário ficou em 230,5 bilhões de reais, o equivalente a 2,1% do PIB. No ano anterior, essa conta havia ficado positiva, com superávit de 54,1 bilhões de reais. O pior resultado da história foi no primeiro ano da pandemia de Covid-19. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que o déficit em 2023 reflete, em parte, as despesas que não foram pagas pelo governo Bolsonaro em 2022, entre elas os precatórios e também as indenizações a estados e municípios pela redução do ICMS. Haddad chamou os valores postergados de calote. O ministro disse também que, apesar do número negativo, houve compreensão do mercado financeiro, mesmo com a piora do número. Mônica Rosenberg, está aí a justificativa para os números de 2023, culpa de 2022, segundo o ministro Fernando Haddad. Calote nos precatórios e nos estados e municípios com a questão do ICMS. Mas em 2024, nós temos uma promessa de déficit zero. Se a gente não alcançar o déficit zero, vai ser culpa de quem, Mônica? Nós vamos alcançar o déficit zero, certeza. Gostei, Mônica. A questão é a seguinte... Você está falando sério ou você está brincando? Eu estou sendo irônica, mas eu sou uma pessoa otimista e acredito e acho importante, quando tem uma meta, não começar a dizer, não vamos conseguir. É muito importante, aliás, importante até que se diga aqui, que o fato de termos um ministro que tem uma caneta muito forte, nós sabemos a força do ministro Haddad, que só fala nisso e que está batalhando, que não desiste, que não vai arrefecer na sua luta pelo déficit zero, isso é positivo. Então é importante que a gente mantenha essa confiança e que a gente continue dizendo, o objetivo é ter déficit zero. Precisa lembrar que déficit é uma diferença entre o que está entrando e o que está saindo, e que no caso do Brasil a gente podia também reduzir alguns gastos que estão sendo feitos errados, desnecessários, mas parabéns e que a gente continue sim focado em déficit zero, mesmo que lá no final a gente não consiga. O que eu queria colocar aqui em relação aos precatórios é que eles não chegam a 100 milhões de reais. E esse déficit aí de 230 vai muito além dos precatórios. Então, vamos dar uma olhadinha, vamos entender o que aconteceu, por que estamos com esse déficit tão grande e lembrar que o déficit de um ano não significa que no ano seguinte também será assim. Você mencionou aí que o maior déficit foi na pandemia, no ano seguinte foi o maior superávit. Então, o fato de termos tido esse déficit tão grande não significa que em 24 não possamos sim chegar no déficit zero. Felipe Monteiro, a otimista Mônica Rosenberg está falando aqui que não importa, se o ano vai muito mal, no outro ano pode ir muito bem. Deu o exemplo aí dos anos de pandemia, né? Você acha que a gente consegue alcançar essa pretensão do ministro da Fazenda de sair de 230 negativos para um zero? Onde a gente vai encontrar esses 230 bi para zerar o déficit, Felipe Monteiro? Tá bonito, hein, Tiago? Parecendo Felipe Monteiro agora. Eu falo sempre, o PP não é bonito assim. Isso assim. Primeiro, Cubinha, eu acho, sinceramente, que essa busca pelo déficit fiscal zero algo periférico, algo totalmente desimportante. Todo país do mundo tem déficit fiscal. A França tem déficit fiscal de 4% do PIB. Os Estados Unidos tem déficit fiscal de mais de 100 bilhões de dólares, 100 trilhões de dólares, 1 trilhão de dólares, desculpa. Não é? Ou seja, essa busca incessante pelo tal déficit fiscal zero é totalmente desimportante. E o governo Haddad e o governo Lula deveriam parar com esse discurso, né? E botar na mesa o que realmente importa. País em desenvolvimento tem que buscar redução da desigualdade e crescimento econômico. Cresce, fica rico, né? E paga a conta passada. E isso que todos os países do mundo faz. E 230 bilhões de reais, é bom lembrar, é menos de 1% do PIB do Brasil. Super saudável esse déficit fiscal. E tem também uma questão, como eu queria deixar claro aqui, que é de retórica barata e vazia, né? Vindo da narrativa da direita bolsonarista. Porque quando você pega, por exemplo, né, no governo Bolsonaro, o Bolsa Família é de R$300 por mês. Hoje em dia está em R$600. E os dois candidatos, no ano das eleições, fizeram um pacto civilizatório para colocar o Bolsa Família no patamar de R$600. Só isso gerou um déficit de 50 bilhões de reais. Né? E desculpa, Mônica, o calote do precatório não foi de milhões, não, foi de bilhões, sim. 90 bilhões do déficit fiscal que esse governo está pagando realmente veio por conta do pagamento de precatório que o governo passado deu calote.
Aí eu quero ver o que o Diego vai falar, porque o Diego, ele é contra o calote. Ele é contra o calote. 100 bi, não chega a metade. Não, mas chega quase a metade. Ele nem deixou argumentar e já está me reais. atacando. 90 bilhões de reais vem do pagamento de precatórios que o Bolsonaro deu calote. 50, 60 bilhões de reais vem do Bolsa Família de 600 reais. Ou seja, isso dá 150 bilhões de reais. Dá mais da metade desse rombo aí que tem no orçamento. Isso é desimportante, é menos de 1% do PIB. Ô, Pepe, você disse que foi um pacto civilizatório que construiu essa decisão de aumentar para R$600 o Bolsa Família. E você está certo. Sabe o que mais foi construído em conjunto? O orçamento de 2023. Foi construído por um governo de transição que, inclusive, tinha como um dos membros o Haddad. Então, não me parece, não me parece muito honroso ele colocar a culpa no governo anterior, colocar a culpa do déficit de 230 bi. Porque ele participou da construção do orçamento, que inclusive, como o Leandro acabou de dizer, previu esse déficit. Então mas não é rombo. Eu acho que isso é tentar jogar para a galera uma responsabilidade. A negociação do pagamento. É fazer populismo. Isso desculpa. Populismo? Não tô falando do Haddad, não de você. Tá fazendo, não, o Haddad está antipopulista. O Haddad jogar para a galera a responsabilidade desse rombo enorme, que é sim significar, pode ser 1% do PIB, mas nós não temos aqui uma dívida que foi contraída para a estruturação do país, para alavancar a indústria, para criar infraestrutura. Não é. É para pagar pessoal, é para pagar emenda parlamentar, é para pagar, sim, os programas assistenciais do governo. Não é para tornar o nosso país mais rico. E nesse sentido, você contrair uma dívida nesse sentido só serve para você ficar mais pobre. Você não está contraindo crédito para alavancar o país. Você está contraindo crédito para amortizar passivo. Então, me desculpe, isso está totalmente fora de uma rota de desenvolvimento do país, que é o que você prega. Você acha, por exemplo, que política de transferência de renda está gerando despesa para o Brasil? Não acho. É necessário. Num país pobre como o Brasil, é extremamente necessário. Mas eu só estou querendo saber quase metade do rombo esse dinheiro, aonde está? Aonde está nesse dinheiro o investimento na estrutura? Quanto que é a Bolsa Família? 170 bi de Bolsa Família nesse ano. É boa parte, né? Agora, de fato, o precatório é 92 bi, mas é importante lembrar também que o Bolsonaro e o Paulo Guedes tiraram o dinheiro dos estados e municípios dando calote no ICMS sem aprovação dos estados, né? Passaram por cima de um procedimento democrático que é a discussão na Assembleia Legislativa. Esse déficit de 230 bi, ele é aquele jogo de 6 pontos do Campeonato Brasileiro, porque você está pagando o déficit, você está pagando a dívida com precatório agora para não ter que pagar lá na frente. Você reduz o resultado primário lá da frente agora, porque essa dívida do precatório poderia ser paga até 2027. Escolheu pagar agora. Isso foi importante. 1% do PIB previsto como déficit já estava na lei que foi negociada na transição. Agora, o que não dá é esses veículos de imprensa tratar isso como rombo. Isso é mentira, já estava previsto, não tem nada de rombo. O governo não tem rombo. Os Estados Unidos, por acaso, está tendo rombo de 2 trilhões de dólares, que foi o déficit fiscal? Não está tendo crescimento recorde. O Brasil voltou a crescer. Isso é o resultado desse dinheiro sendo gasto agora. O Bolsa Família tem efeito multiplicador, colocou na mão das pessoas, as pessoas têm propensão marginal a consumir. Vão consumir o quê? Não vão consumir iPhone vindo de fora, vão consumir comida produzida aqui dentro, vão consumir transporte, né? O Haddad foi até muito responsável na reoneração, por exemplo, do diesel, da gasolina. Isso foi importante, né? Está mostrando agora que tem resultados positivos, inclusive para segurar o próprio preço da gasolina. Agora, chamar de rombo é mau jornalismo, porque isso nunca foi rombo, isso sempre esteve previsto, planejado, né? E tem efeitos positivos para o país ao multiplicar a economia. E aí você pode ter dívida do governo, mas você tem ganho da sociedade. Está planejado, por que ele está atribuindo a responsabilidade ao governo anterior? Então o crédito do resultado é do governo anterior também? É isso que eu não entendo o discurso, então. Está precisando alinhar esse teu discurso com o ministro Haddad. Diego, ele jogou a responsabilidade para o governo anterior. Essa responsabilidade estava previsto até 2027 ser pago esse precatório. Sim. Foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, foi autorizada o pagamento da cota da reposição do ICMS que o governo tentou tirar. Então não tem nada que... E no governo de transição, o próprio ministro Haddad decidiu pagar antes
Esse é o calote. Lá em 2022. Esse é o calote. Reduzindo o custo. Lá em 2022, junto do governo do gabinete de transição, ele decidiu fazer o pagamento em 23. O calote foi no precatório. E agora a culpa do rombo é do calote? Rombo? Vamos falar de rombo na Petrobras, por exemplo? Vamos falar de rombo na Petrobras. Não tem coerência nesse o governo limpou os cofres de dividendos da Petrobras para poder segurar preço de gasolina, para poder pagar o Bolsa Família com limite de 1 ano, porque se o Bolsonaro fosse reeleito, não estava previsto. E tem outro ponto também, Leandro. Você acreditar somente ao Haddad o bom resultado, o crescimento, que não foi nenhum crescimento anormal do nosso... Você quer que acredite um crescimentozinho. Você quer que acredite? Tem, o Lula, tem como principais protagonistas, primeiro, o presidente do Banco Central, que não se rendeu ao populismo, não se rendeu às críticas, inclusive... O crescimento seria maior. Você vai deixar eu falar? Seria maior. Você pode garantir minha palavra, Pepe, por favor? Fala. Que não se rendeu às críticas que recebeu, inclusive críticas pessoais que recebeu do presidente Lula e não baixou a taxa de juros na canetada para fazer populismo, e também o agronegócio que entregou em 2023 uma safra recorde. Eles não tiveram nenhuma participação nesse resultado? O ponto que eu acho interessante é o seguinte: o pessoal gosta de falar do presidente do Banco Central. Pela primeira vez, em quase 4 anos de mandato do presidente do Banco Central, a primeira vez que ele conseguiu bater a meta da inflação foi agora nesse governo, né? Ou seja, os 3 anos anteriores, do PT, né, meu amigo? os 3 anos anteriores, ele não conseguiu atingir a banda da meta de inflação. Ele ter conseguido esse milagre. Ao invés de você virar e criticar os 3 anos do banqueiro do Banco Central, né? Você elogia ele no governo Lula e no governo Haddad, cara. Ao Diego. contrário, ele digo mais, deixa eu acabar de falar agora, porque deixei você acabar de falar quando você pediu a palavra. E digo mais ainda, ele demorou muito para baixar os juros. Mas demorou muito. Se ele tivesse baixado os juros no momento certo, o crescimento econômico do Brasil seria muito maior do que os 3% que foi agora. Futurologia. Muito maior. Por Felipe muito maior. Encerrou, Pepe? Encerrou? Você encerrou? Então, Diego e depois Mônica pra gente fechar. Não, é o que eu acho impressionante, eu preciso repetir. Não dar aos verdadeiros atores do resultado econômico que nós tivemos, que, repito, nem foi um grande resultado econômico, ao governo. Eu não consigo ver uma medida do governo... Você não consegue elogiar o governo? Para ser justo, eu vou elogiar. O governo teve 2 programas que ajudaram nesse resultado. Um foi o do Carro Zero, que limpou os pátios das montadoras, mas que não ajudou o mais pobre, porque o pobre não conseguiu comprar carro popular a R$80 mil. E o outro foi o Desenrola. No mais, todo esse resultado tem que ser acreditado, sim, ao Campos Neto e ao agronegócio, que, como eu disse, entregou safra recorde e com a maior oferta de alimentos no mercado interno forçou para baixo a inflação. E ao Campos Neto, como eu disse, não cedeu às pressões do governo e não baixou os juros na canetada. Nós sabemos, isso foi a receita desastrosa do governo Dilma Rousseff. Baixar os preços dos combustíveis na canetada, baixar a taxa de juros na canetada, isso empurra a inflação para cima. Isso é economia básica, é o economia 1. A economia básica, esse que é o problema que você não entende, cara. Os liberais não entendem o básico, né, de economia. Quando você não tem uma demanda reprimida, como no caso do Brasil, que saiu de uma crise pandêmica, não é? Quando você não tem a demanda reprimida, você pode abaixar os juros que as pessoas não vão comprar. Não tem demanda reprimida no Brasil. Então, o banqueiro do Banco Central, ele demorou a baixar a taxa de juros no Brasil, sim. A gente era para ter um resultado muito melhor do que efetivamente nós tivemos. Agora são 14 horas e 57 minutos e já que o PP falou de liberal, eu quero ouvir a Mônica. O PP falou que os liberais não entendem essa questão envolvendo os juros, que não adianta baixar os juros, que não tem demanda reprimida. Não é isso, PP? Explica aí, Mônica. Claro que entendem. Isso é como a vaquinha. Quando você puxa a corda, a vaquinha vem. Agora, não adianta empurrar a cordinha e achar que a vaca vai andar para trás. A questão aqui é que, mais uma vez, a discussão está personalizada. Nós estamos aqui discutindo se é responsabilidade do governo Bolsonaro, se é responsabilidade do governo Lula. E, poxa vida, todos os candidatos à presidência sabiam o que estava acontecendo, sabiam o que iam encontrar, assumiram. O governo Lula, durante a transição, teve acesso a todos esses números, trabalhou como quis e como pôde, com o presidente do Banco Central, com o que tinha na mão, com o Congresso que nós temos hoje, que nós sabemos que é um Congresso que atrapalha. E aí sai o resultado do déficit e não, é culpa do calote do Bolsonaro, é culpa desse, é culpa daquele. Não importa de quem é a culpa, importa que nós estamos nessa situação e que tem brasileiro morrendo de fome e que tem uma desigualdade gigante e que alguma coisa precisa acontecer. Quais são as políticas para que isso aconteça daqui para frente? E qual é a chance de, em 2024, não termos um déficit tão grande? É o que precisa ser discutido e entendido.
Mas, Mônica, se não fosse esse déficit, teria mais brasileiros morrendo de fome. É outra discussão, é muito saudável que façamos a discussão, não é isso que nós estamos discutindo. O Bolsa Família é de R$600, com acréscimo de R$150 para crianças de 0 a 3 anos e R$50 para 7 a 18, custa 170 bilhões. Eu acho que o governo até foi exigente demais aí em fazer pente fino de cadastro e tal, mas custa 170 bilhões e uma boa parte desse déficit não é diretamente para pagar isso, porque há outros incentivos. Mas eu quero discutir, por exemplo, renúncias fiscais. As renúncias fiscais no Brasil somam um valor muito maior do que esses 230 bilhões e vão para uma classe de privilegiados que ficam ali, como o próprio Paulo Guedes falou, pirateando o projeto de lei para poder estender benefícios que são ineficientes. Então, vamos discutir renúncia fiscal, que acho que a gente vai ajudar a matar mais a fome.